Então vamos lá, mais uma live, a terceira live, aí fazendo uma recapitulação aí das lives anteriores. A primeira que nós falamos na quarta-feira da semana passada sobre economizar com os filhos no dia a dia. E aí a gente pegou o gancho na super quarta, que foi a taxa Selic, né, que o Brasil aumentou para 14,25% ao ano, e como que a gente pode economizar. E aí, com essa taxa Selic alta, a gente pode rentabilizar os rendimentos para quem está fazendo investimentos, já faz investimento, e também como reduzir os gastos, porque os juros foram altos, né? Juros dos empréstimos, cheque especial, cartão de crédito, eles vão aumentar. Então, é uma inteligência financeira, uma consciência financeira. A outra live que nós fizemos na terça-feira, onde falamos sobre finança familiar, economizar na família, e citamos os exemplos como ensinar finanças para os filhos desde pequeno. Então é interessante desde pequeno você trabalhar com seu filho sobre a educação financeira para que ele possa ser um adulto conscientemente, com a consciência financeira próspera e saudável, para ele alcançar os objetivos deles. E hoje nós estamos fazendo, e agora então falamos da macroeconomia, falamos da ensinar finanças para os filhos. Hoje nós vamos falar para a economia doméstica, a casa, que é organizando as finanças da casa. Então nós estamos falando aí do nosso projeto Finança Familiar, em que a gente tem a ideia, o ponto central dele é preparar os filhos para um futuro próspero, ensinar a preparar, né, os pais a prepararem os filhos para um futuro próspero e vocês, pais e mães, a conquistarem a liberdade financeira e sonhos. E o primeiro passo que a gente precisa ter é organizar as nossas finanças da casa, né? Então esse é o tema que a gente está falando desse projeto, dessa live de hoje, e a gente vai dar dicas simples, práticas que você já pode utilizar nas finanças da sua casa. Então, seja bem-vinda, professora Isa Damasceno, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Seja muito bem-vinda, Isa. Então, essa live de hoje a gente vai falar especificamente de como organizar as finanças da casa, né? E isso é um tema muito importante. O projeto Finança Familiar, ele surgiu justamente de umas dores que nós identificamos com os pais que estavam atrasando os boletos da EUSA Escola de Empreendedorismo. Então, nós começamos a conversar e identificar que um ponto principal da dificuldade que eles tinham é a desorganização das finanças da casa. Que era assim, não sabia aonde estava indo os gastos, qual o valor que estava indo os gastos. No final do mês não sobrava, e aí era atraso de boleto, era gente cobrando sobre atraso de cobranças, de pagamento. Então, dessa forma, nós começamos a mapear as principais causas que... Boa noite, Lucas Aramone, seja bem-vindo. Fica até o final da live aí que você vai aprender muito hoje. A gente pegou as dores desses pais que estavam tendo dificuldade em pagar os nossos boletos e pensando em ajudá-los na forma de organizar as finanças da casa. Então o projeto Finança Familiar ele tem o objetivo de ajudar as famílias a conquistar os seus sonhos, os seus objetivos de forma financeira e consequentemente na vida também. Meu nome é Evandro Conte, sou CEO da EUSA Escola de Empreendedorismo e também instrutor aqui desse projeto Finança Familiar que veio da origem da EUSA Escola de Empreendedorismo. Eu trabalhei 7 anos no Banco Itaú, tenho especialização em finanças e trabalhei mais de 20 anos, que ninguém conte aos cabelos brancos aí, e nas áreas financeiras das empresas que eu passei. Então, e a ideia é a gente ajudar a trazer essa bagagem toda, né, do conteúdo da EUSA Escola de Empreendedorismo para jovens, onde a gente tem a educação financeira, e o interessante é a gente trazer esse conteúdo para os pais aplicarem na vida dele, na família, e ensinar os filhos também. Porque um dos problemas principais identificados pelo Banco Central
de hoje, né, hoje 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Desses 78%, 40% estão com as dívidas atrasadas. E a principal causa que o Banco Central identificou é a falta de educação financeira, principalmente, né, no período da infância, né, na adolescência, que tornam adultos sem a consciência financeira. Então, essa é a nossa finalidade, esse é o nosso desafio para a gente desmistificar essa educação financeira, principalmente para filhos e para os pais também poderem organizar as finanças da família. Então, trazendo essa experiência. E esse projeto de hoje, né, o tema de hoje, que é justamente organizando as finanças da casa, é muito importante. O primeiro ponto para a gente organizar as finanças da casa, quando a gente fala de organizar as finanças da casa, nós estamos falando em mudar hábitos. Mudar hábitos para a gente conseguir um objetivo financeiro maior. Um objetivo que a gente tenha que seja guardar dinheiro no final do mês, pagar todas as contas no final no mês, sem ter atraso, sem ter que pagar juros. Aí a gente vai expandindo esses objetivos que podem ser juntar dinheiro para uma reserva de emergência. Quem não sabe o que é uma reserva de emergência, é você ter um fundo guardado para cobrir aquelas emergências que todo mundo tem. Por exemplo, vou citar um exemplo. Se você, por exemplo, bateu o carro ou bater em você, você tem seguro, mas provavelmente você vai ter que acionar o seguro e vai ter que pagar a franquia. Você não estava esperando isso. Então a reserva de emergência serve para isso. Outro ponto, você foi convidado para ser padrinho de casamento. E aí você tem que dar um presente bom. Se você não tem essa reserva de emergência, você não consegue cumprir com a sua, entre aspas, obrigação de padrinho. Né? Não necessariamente precisa dar um presente bom, mas é de praxe. Então a reserva de emergência serve para isso. E aí depois da reserva de emergência você tem o fundo em que você vai guardar para você conquistar o seu sonho de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, por exemplo, pode ser uma viagem em família, aquela viagem que você quer tanto para uma praia, e então você junta o dinheiro para fazer essa viagem em família. Médio prazo pode ser aí o pagamento, pagar a faculdade do filho. Então você junta esse fundo para pagar a faculdade do filho. E em longo prazo é a aposentadoria, você pensar lá na frente para não ficar dependendo somente do INSS. Então, quando você trabalha com o planejamento, faz a organização da família, organização das finanças da família, você tem que pensar num objetivo, num sonho, num propósito. Esse é vamos dizer assim, é a parte principal, a parte estratégica, que você tem que pensar quando você está fazendo qualquer projeto, principalmente na parte financeira. Pensa no seu objetivo, aonde você quer chegar, no curto, no médio e no longo prazo. Pensa no seu propósito. Né? As pessoas às vezes têm o propósito de colocar a família financeiramente num patamar melhor, pagar a casa, comprar uma casa para os pais que não têm uma casa própria. Então, esse vira um propósito. Ou seja, nós estamos falando de objetivo, de visão, de sonho. Objetivo é onde você quer chegar, um objetivo macro, um propósito, a missão por que você quer fazer isso. Seja a sua família, seja os seus filhos, seu pai, sua mãe, algum parente específico. Né? Eu ando aqui com o meu propósito aqui do lado, que é a minha família. Olha aí, Lucas Aramone. Então, é o propósito de vida, porque a gente está aqui, a gente está trabalhando, estamos aí hoje, quinta-feira de noite, podendo transmitir o conhecimento para ajudar mais pais e mães. Então, esse é um propósito macro. E quando a gente vai descendo para a prática, realmente, quando a gente está falando aí de colocar as finanças em ordem, o primeiro passo que a gente precisa saber para colocar as finanças em ordem, lembra quando você vai no médico? Primeira consulta que você vai no médico porque você ou vai fazer um check-up ou você está com um problema.
você tem uma consulta em que o médico te faz uma entrevista. Ele vai perguntando para tentar saber quais são as suas dores, aonde que está doendo, aonde que você quer resolver a dor, você quer conquistar, chegar ou obter um sonho que seja. Então a primeira consulta é para fazer um diagnóstico, vamos dizer de certa forma raso. A mesma coisa acontece com a nossa finança. A gente precisa, assim como a gente vai no médico, para olhar a nossa saúde, a gente precisa fazer um diagnóstico atualmente, como que estamos, para saber a saúde financeira. A saúde financeira nossa. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é a gente fazer esse diagnóstico. E como é que faz esse diagnóstico? É você fazendo a base do orçamento. E aí a gente usa uma ferramenta que chama fluxo de caixa. O que é isso? Calma, nossa, Evandro, para com isso. Não precisa ficar desesperado. Eu vou explicar aqui como que funciona esse fluxo de caixa, que nada mais é do que você transportar o seu extrato bancário mensal. Quando você entra no banco e você pega lá aquele extrato bancário do mês, você vai transportar esse extrato bancário para de preferência, eu vou colocar aí, para uma planilha eletrônica. Seja um Excel, seja uma planilha do Google, porque fica mais fácil de você trabalhar e de você visualizar esse fluxo de caixa. E é interessante também você pegar, anotar também, se você tem dinheiro vivo em casa, guardado. Inclusive eu vi uma pesquisa recente, aí onde o brasileiro investe o seu dinheiro, vamos dizer entre aspas, em quarto ou quinto lugar está o dinheiro debaixo do colchão. Ou seja, ainda tem muita gente que guarda o dinheiro no colchão. Antigamente era usado isso. E hoje ainda, pelo que eu estou vendo, ainda é usado esse dinheiro debaixo do colchão. Então você pega o que você tem no banco, você junta o que você tem de dinheiro, e como é que você vai fazer esse fluxo de caixa? Ah, Evandro, não sei mexer em planilha, não sei mexer em Excel ou planilha eletrônica do Google. Você pode fazer num caderno, tá? É só porque a planilha é mais fácil. Mais para frente nós vamos ter aulas aí explicando sobre como é que faz esta planilha para quem não sabe essa ideia da planilha. Então o primeiro passo é você pegar o seu saldo inicial do mês. Então você vai pegar lá, no dia 1º, vamos dizer, nós estamos pegando aí o mês de março, vamos dizer que fechamos o mês de março. Dia 1º, qual foi o saldo inicial do extrato? Aí você vai lá, coloca lá. Aí você vai pegar tudo durante o mês que você teve de entrada, mas entrada de salário, de alguma receita de aluguel, vamos dizer, ou venda de algum produto. Não pode ser você levar aqui, por exemplo, se você tem 2 contas no banco, eu transferi uma conta para essa e aí você vai colocar como entrada. Não, aqui é só transferência de conta. Então você vai pegar no primeiro, vamos dizer assim, na parte de cima desse fluxo de caixa, você vai colocar as suas entradas. E aí você pode detalhar, se você tiver mais de uma entrada. Você pode colocar o salário, ou você pode colocar, se você for um autônomo, a retirada de prolabore e distribuição de lucros da empresa. Se você tem algum aluguel, se você teve alguma venda de algum bem para complementar a renda, você vai discriminando, né, cada item desses na entrada do seu fluxo de caixa. Nas saídas, você vai colocando também tudo agrupando. Você vai agrupar em linhas, vamos dizer assim, em conteúdos de gastos. O que é conteúdos? Por exemplo, você vai abrir uma linha alimentação. Então, tudo que você gastou de alimentação, você vai colocar lá. Moradia. Aí, às vezes, se o aluguel for muito alto, ou o condomínio, vale a pena, às vezes, você destrinchar. Aluguel, colocar o valor, condomínio, o valor. Saúde, você pode colocar lá. Aí você pode, às vezes, conforme for, é interessante, às vezes, detalhar um pouco mais, pode colocar, por exemplo, se você tem um plano de saúde, quanto que é, e o quanto que você está gastando de farmácia. Só estou falando isso porque quando você quer organizar a finança da família, sendo que você tem tudo desorganizado, quando você entra no detalhe, você consegue trabalhar um pouco melhor para reduzir os seus custos no primeiro momento, no curto prazo.
Então você vai colocando as suas saídas por tópicos, tá? Então alimentação, moradia, aluguel, condomínio, água, luz, o que você tiver você vai colocando nesses tópicos. E se, por exemplo, se você está usando cheque especial, aí você vai colocar os juros do cheque especial. E quando você está usando empréstimos e financiamentos, é interessante você separar os juros por tipo de empréstimo e financiamento. Juros do cheque especial, juros do financiamento, juros do empréstimo. Por quê? Na hora de você trabalhar os juros, para você entender qual é a ferramenta que está te cobrando mais juros para você trabalhar primeiro, para reduzir isso de uma forma significativa, seja negociando com o banco, nós falaremos isso depois em outra live. Então, entradas você vai colocando lá em cima o que foi de entrada no mês, saídas você vai separando. Detalhe, cartão de crédito. Tem muita gente que comete esse erro e coloca lá, o cartão de crédito, o valor que gastou. Não, o cartão de crédito você vai ter que pegar a fatura e detalhar. Por quê? Dentro da fatura você vai ter alimentação, você pagou gasto com farmácia, você pagou com gasolina, combustível. Então você vai ter que separar. O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Ele é uma forma de pagamento. Você paga o cartão de crédito, mas você está pagando o cartão de crédito, está pagando aqueles diversos itens. Então, você vai ter que juntar isso aí em cada item para você poder enxergar melhor aonde estão indo os seus gastos. E aí, no final, você vai fazer, primeiro momento, as entradas que você teve no mês, menos as saídas. E aí você vai ver se você teve lucro ou prejuízo dentro do mês, no seu fluxo de caixa do mês. E depois você vai pegar a entrada, o saldo inicial que você tinha lá no dia 1º, lembra que eu falei do dia 1º? Aí vai colocar mais as entradas, menos as saídas, e aí tem que bater com o saldo final lá. Aí você vai ver por onde você se financiou caso você não teve condições de pagar as suas contas com as suas entradas. E aí vai vir o cheque especial, vai vir atraso de contas. E com isso você vai fazer esse seu diagnóstico. Confesso com vocês que quando vocês estão fazendo essa planilha, vão surgir, já no ato de vocês fazerem essa planilha, vocês vão começar a identificar diversos gastos que você fica falando assim, por que eu estou pagando isso aqui? Que custo é esse que eu estou tendo? Vou pegar exemplos práticos, tá? Meus e de outras pessoas que a gente ajuda, que a gente trabalhou, fez esse trabalho. Por exemplo, às vezes a pessoa paga Spotify, principalmente de assinatura, Spotify, Netflix, aí ele paga aquele Amazon Prime, paga Amazon Video, paga um monte de coisa. Quando ele vai colocando na planilha, ele fala assim, gente, eu pago Netflix, mas ninguém aqui em casa assiste o vídeo. Eu pago Spotify, eu não escuto música. Eu posso cortar isso, posso cortar isso, posso cortar aquilo. Então você começa a entender e começa, no ato de você estar fazendo o seu diagnóstico, a sua planilha daquele mês. Ali você começa a enxergar valores que você fala assim, nossa, eu estou jogando dinheiro fora. Quando a gente pegou as finanças da minha mãe, a gente foi ver, ela tinha 2 cartões de crédito. Aí nós fomos ver, tinha um cartão que ela usava no dia a dia, era o mais parrudo. Aí tinha um outro cartão, quando a gente foi ver, ele só debitava aquele serviço de nuvem da Apple, porque ela usa um iPad. Então é o iCloud, né, se eu não me engano. Aí ela usava, só tinha esse cartão para debitar as coisas do iCloud e ela pagava a anuidade do cartão, que era mais caro do que o valor da Apple, que debitava, acho que era 22, 23 reais, alguma coisa assim. Aí a gente percebeu, para que, mãe, para que esse cartão? Vamos passar esse débito da Apple aqui para cá e cancela esse cartão. Percebem que quando vocês começam a destrinchar, a vocês verem como que estão as suas finanças, fazendo esse fluxo de caixa, que é o primeiro diagnóstico. Ali você vai enxergar o que está entrando para você. Ali você vai enxergar o que está saindo.
aonde tem os maiores gastos. Você já vai começar a pensar automaticamente em como que você pode reduzir determinados gastos. Feito isso, você tem um diagnóstico, um retrato de como estão as suas finanças naquele dia, naquele mês. Né? No caso aqui nós estamos acabando março, vamos dizer que você acaba março, você faz esse retrato. Feito isso, você vai pegar 2 meses para trás, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer o fluxo de caixa, o que foi realizado, as entradas, as saídas, pelas linhas, tá? Igual eu falei, moradia, gasolina, combustível, água, luz, celular, e assim dos 2 meses para trás. Então você vai ter 3 meses. E aí a outra análise que você vai fazer, pegar esses 3 meses e olhar linha a linha. Se aumentou, o que aumentou, o que reduziu, o que dá para reduzir o gasto. Vocês vão enxergar outras formas que vocês podem reduzir de gastos ou pensando em alguma forma de aumentar a receita. Para equalizar a conta, para você ter, a regra é você ter mais entradas, mais receitas do que saídas, e aí você ter o lucro do seu orçamento doméstico. Tem uma dica também, Ivandro, eu não consigo fazer essas contas, eu não consigo separar direitinho. A gente vai falar uma dica já interessante para quem tem essa dificuldade. Bom, feito esse diagnóstico, feito aonde que você está hoje e os 2 meses para trás, você, como eu falei anteriormente, você falou dos objetivos, nós pensamos dos objetivos, dos sonhos. Vamos supor, pegar um norte aqui, faculdade do filho, pagar a faculdade do filho, juntar o dinheiro para fazer uma reserva. Vamos dizer, você tem que fazer primeiro a reserva de emergência, o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai fazer uma reserva para pagar a faculdade do filho. E aí você vai fazer uma estimativa. A reserva de emergência, tá? Dependendo do trabalho que você tem, dependendo da atividade que você tem, é interessante você fazer de 6 a 12 meses o seu salário, tá? Para caso você perca o emprego ou você tenha uma queda de receita se você é autônomo. E aí depois que você fez isso, você vai para uma reserva, para um objetivo, um sonho. Que no caso aqui nós estamos falando de pagar a faculdade do filho. Vamos pensar aqui, fazer um grosso modo, só para vocês entenderem. Vamos dizer que a mensalidade da faculdade é R$500. Nós estamos falando de 12 meses, nós estamos falando aí de R$6.000, 4 anos, nós estamos falando 6 vezes 4, 24 mil. Ou seja, você vai ter que fazer a conta do que hoje, tá? Você está hoje, e quanto tempo falta para o seu filho entrar na faculdade, e fazer essa conta para você juntar esses R$24.000. De preferência, a sugestão é fazer por mês. Quanto que por mês você vai ter que poupar para juntar esses R$24.000? E aí você vai colocar no seu orçamento, vai ser o seu objetivo. O que você vai fazer para sobrar esse dinheiro? Né? E aí você vai ter que fazer um trabalho de conta a conta, de bloco a bloco, igual eu estava falando, para você reduzir os seus gastos ou aumentar a receita para você ter essa sobra no final do mês. Equalizando, né, as suas despesas, você começa a fazer essa projeção para os próximos meses. Ou seja, você vai começar, vou reduzir Netflix, vou reduzir Amazon, vou reduzir Netflix, Amazon e Spotify, vamos dizer. Então, no próximo mês, você já vai colocar um valor zerado nessas linhas. Eu vou conseguir reduzir as minhas saídas por mês porque eu estou gastando muito e eu quero ter esse objetivo máximo aonde eu vou encontrar. Então, você vai colocar no orçamento quanto que você vai fazer essa projeção de gastos de saídas ou de jantar com a família ou alguma forma. E assim sucessivamente. Lembrando que não é interessante
quando você tem alguma atividade que te dá muito prazer e que é saudável, né, gente? Que te dá muito prazer, que te traz um benefício grande. Exemplos: academia de ginástica. Aquilo ali te dá um bem-estar de saúde, um bem-estar mental, e isso te dá muita energia para você enfrentar os desafios da vida. Quem gosta, por exemplo, de música, tem uma aula de música. Então, estes gastos que não são expressivos, não vale a pena cortar, porque isso te traz um bem-estar. Quando a gente fala dos sacrifícios para a gente chegar a um objetivo, não vale a pena ser um sacrifício que vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, por exemplo, aquela pelada que o pessoal tem de futebol no final do mês, no final de semana, aquilo ali traz um bem-estar, porque tem um network, tem a conversa, você tira o estresse do dia a dia. Então, é uma forma de você ganhar energia, trazer positividade. Exemplos. Outros exemplos, estou pegando da minha pessoa mesmo. Eu gosto muito de shows. Gosto de show de rock, Rock in Rio. Eu gosto de ir em shows carnaval. E o que acontece? Gente, a gente vai num evento desse, num show bacana. Vou te falar, eu fico acho que quase uma semana ou mais lembrando das músicas, alegre, motivado, feliz. E isso é um bem-estar muito grande. Então, esses eu não considero nem despesa, eu considero um investimento. Então, essas a gente não deve cortar. A não ser que precisa fazer uma mudança drástica no orçamento, mas que você corte no curto prazo, em um pequeno período, só para você colocar as finanças em ordem, as finanças em dia. Então, quando você começa a traçar o orçamento, o planejamento do que você tem que fazer para os próximos meses para você alcançar. E a planilha Excel ou planilha do Google é interessante porque você consegue fazer projeções e tendo saldo apresentado lá para você saber se está conseguindo fazer aquilo ali. Fez aquelas projeções com os saldos do caixa, né, do banco ali nas projeções, você vai traçar o plano de ação para você conseguir. Por exemplo, vou vender alguns objetos que eu não estou usando para ganhar receitas extras. Por exemplo, uma televisão que você não usa, um computador velho que você não está usando e está parado. Então você vai traçar esses objetivos, colocar prazo e um objetivo, um valor de venda. E aí você vai fazer esse plano de ação mês a mês. E tendo feito esse orçamento, tendo feito esse planejamento, você vai fazer mês a mês o realizado, o que você realizou, o que você conseguiu fazer. Quando a situação financeira está muito drástica, eu recomendo até você fazer essa revisão ou semanal ou quinzenal do que você está conseguindo cumprir daquilo que você planejou. Gente, parênteses. Essa mudança, igual eu falei no início, ela é dolorosa, ela é por um objetivo claro, por isso que você precisa ter um propósito forte. Como eu falei numa live anterior, o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, em que você precisa de ter um desejo ardente, um desejo muito forte para conseguir fazer essa mudança, sair dessa zona de conforto, de onde você está hoje, dessa condição que você está hoje, de endividamento, de não conseguir pagar as contas do mês, de não sobrar dinheiro no final do mês, de você entrou naquela bola de neve de juros do cartão de crédito, de juros do cheque especial. Para você conseguir sair dessa situação, você só consegue fazendo coisas diferentes. Se você fizer a mesma coisa, você vai pegar os mesmos resultados. Então tem que sair dessa zona de conforto. Tem que sair, tem que fazer coisas diferentes. Então, quando eu falo do orçamento, que é um planejamento com o valor que você vai gastar,
um valor que você vai ter para cada item, você tem que cumprir à risca. Aí, igual eu falei anteriormente, uma dica para quando você tem essa determinada dificuldade de cumprir a risca, existe uma ferramenta simples e prática. Você vai lá, pega o seu salário, ou então você pega parte do seu salário, você pega envelope de carta mesmo, aquele que você vai ter até dificuldade de achar, porque hoje é tudo e-mail, WhatsApp, mas envelope, você escreve no envelope, por exemplo, alimentação, e coloca o valor destinado à alimentação que você vai gastar naquele mês dentro do envelope. Aí você vai pegar um outro envelope e vai colocar lá, por exemplo, saídas, jantar, tá? Que é algo que você faz esporádico, mas é um bem-estar seu, da sua esposa, por exemplo. Coloca lá, jantar, mas coloca o valor lá dentro. Ou seja, aquilo ali vai ser o seu orçamento, ele vai ser rígido nesse momento, porque você precisa de tomar atitudes e situações drásticas para você reverter o seu quadro. Então, essa é a forma de você trabalhar o orçamento, o planejamento e checar se você está cumprindo esse planejamento. Checar o previsto versus o realizado, se está sendo cumprido. Se não está sendo cumprido, você vai ter que fazer ajustes para cumprir o seu objetivo, para você chegar naquele mês, ter aquele saldo do caixa, poder investir. Então, recapitulando, faz o diagnóstico de onde você está hoje, através da planilha do fluxo de caixa do mês, pegando tudo que você teve de entrada, de receita, salários, entrada de aluguel, entrada de venda de algum produto, as saídas, pega 2 meses para trás. Isso tudo você já vai fazendo análise do que você pode cortar, o que você pode reduzir de curto prazo. Não é para sempre, é só para fazer um sacrifício para organizar as finanças da casa, para preparar as finanças da casa. Depois, tendo um objetivo, um sonho para você alcançar, você conquistar esse objetivo, você vai traçar o seu planejamento e a consequência desse seu planejamento vai ser o orçamento previsto. E mês a mês você vai fazer essa checagem do previsto versus realizado. Previsto, realizado. Se a situação está crítica, faça a checagem semanal ou faça a checagem quinzenal, porque aí você vai fazer os ajustes que são necessários para você chegar nos seus objetivos do orçamento doméstico. Fez esse orçamento, fez essa previsão. Gente, vamos dizer, você conseguiu cumprir o primeiro mês? Comemora, faz uma comemoraçãozinha com a família, que todos estão fazendo o sacrifício, porque é uma coisa que eu falo, né? Todo mundo fala assim, os 3 Fs, fé, foco e força. Eu falo assim, estou pegando até parafraseando do Bernardinho, técnico do vôlei, são 4 Fs. Fé, foco e força e festa. A gente tem que comemorar, a gente fez o sacrifício. Recentemente até eu me policiei recente aí, meu filho Lucas, a gente estava voltando de um jogo dele, aí passando na frente de uma churrascaria, e ele falou assim, não pai, o que é isso aqui? Eu falei, uma churrascaria onde tem rodízio. Aí ele falou, o que é rodízio? Eu falei, gente, eu nunca levei meu filho num rodízio de carne. Aí eu falei assim, gente, olha aí, a gente tem os objetivos nossos, né? Eu, a minha esposa, meus filhos. Aí eu virei e falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, quando a gente conquistar esses objetivos que a gente tem, o primeiro objetivo que a gente conquistar, o de curto prazo, vamos comemorar, vamos numa churrascaria e no rodízio, né? Então é uma forma da gente aliviar, conquistar, celebrar essa conquista de um sacrifício que você fez num curto prazo para você mudar a sua vida, mudar as finanças da sua vida, a sua saúde financeira. E quando você começa a fazer esse trabalho, você vai entender como que as finanças afetam a nossa vida. Como as finanças, em todos os sentidos, né?
Quando a gente fez esse trabalho aí de investigar os pais que estão tendo dificuldade em pagar os boletos da EUSA Escola, né, de Empreendedorismo, nós vimos que pais estavam brigando com as esposas e vice-versa, que eles começaram a ter problemas com os filhos por questões financeiras. Então, assim, até separação já estavam pensando em separação. Então, quando a gente começa a entender a finança, as decisões que a gente toma na nossa vida refletem no nosso financeiro, a gente começa a entender que se a gente começa a fazer o sacrifício para organizar as finanças da família, com essas dicas que a gente falou, você começa a melhorar a sua vida, a sua saúde, o seu sono. Conta aí para mim, quem tem dificuldade de dormir por conta das dívidas. Conta aí para mim. Tem uma pesquisa até que eu vi recentemente, feita com os funcionários de empresas, que 20%, aproximadamente 20% dos funcionários, eles gastam, em média, por semana, 3 a 4 horas resolvendo problemas financeiros particulares. E o que as empresas estão fazendo? Elas estão contratando educadores financeiros para darem palestras para os funcionários, para que eles possam organizar a família deles e eles possam produzir. Se você tem uma dívida grande, você tem um problema financeiro grande, você não consegue dormir, você não consegue trabalhar direito, e aí se você não dorme, se você não trabalha, no dia seguinte, aonde você deveria focar a sua energia, a sua força, para você se despontar no seu trabalho, e ali com isso você automaticamente conseguir galgar espaços dentro da sua empresa, se você está com a finança toda atrapalhada, você tem a dificuldade de alcançar promoções, de alcançar novos patamares. Por isso que quando você trabalha as finanças da família, a sua finança, a da esposa, e esse trabalho tem que ser em conjunto, não adianta você fazer um orçamento. Por isso que a gente tem esse projeto, que é o Finança Familiar, para trabalhar com a família toda. Não adianta você fazer um trabalho, fazer um orçamento, você, por exemplo, ou o pai ou a mãe, eu vou fazer um orçamento aqui, fiz aqui o meu diagnóstico, fiz o meu planejamento, fiz aqui o planejamento, a previsão orçamentária, mas eu não conversei com a minha esposa, eu não sei quais são os objetivos que ela tem para a vida dela, meu filho... Não, ele vai sair do curso de inglês, vai sair do curso de futebol que ele adora tanto. Gente, não adianta. O planejamento tem que ser feito com a família toda. O planejamento tem que ser feito junto. Tem que ser pai, mãe e o filho, pensar no filho, conversar com o filho. Por isso que esse projeto nosso, a gente trabalha pegando a família como um todo. Justamente para não você pensar individualizado. Às vezes a sua esposa ou seu marido, quem está fazendo esse diagnóstico, esse orçamento, esse planejamento, às vezes tem a intenção de fazer um curso que vai gerar para ele valor no emprego que ele está e que ele pode alcançar promoções. Né? O seu filho tem um sonho. Vou citar um exemplo meu aqui recentemente também. Meu filho mais novo, Thiago, de 9 anos, ele queria entrar num curso específico de treinamento de goleiro. Né? Essa galera aí está na moda de futebol. É um curso mais caro. Então a gente fez eu e minha esposa, Tete Aramuni está aí também, um abraço para também Matheus Aramuni, pessoas, a gente pensou muito no meu filho, no bem-estar, naquele objetivo que ele tem. Então quando a gente trabalha com a família toda, é pensando nos objetivos e nos sonhos de toda a família. Lógico, tem que fazer um sacrifício de imediato, tem que fazer um sacrifício para organizar as finanças da família, e aí faz aquele ajuste, vão ter os ajustes, principalmente quando você tiver o seu fluxo de caixa ali, aquele retrato do que está acontecendo hoje, o que aconteceu nos 2 meses para trás, e o planejamento que você vai ter para frente. Porque depois você vai colher os frutos. Depois, quando você está com as finanças organizadas, você vai inverter a sua forma de pensar. O que é isso? Todo mundo pensa, a maioria das pessoas pensa da seguinte forma. Mas não sobra dinheiro para mim no final do mês para eu investir, para eu poupar.
Mas a inteligência financeira, o que você faz? Organizou a sua finança, está sobrando dinheiro, que é o primeiro ponto, organizar, sair daquele furacão, daquele incêndio, de apagar incêndio, pegar dinheiro para pagar as contas, está atrasado e tal. Organizou a vida, organizou a finança da família, aí você vai ter que começar a ter a sobra de caixa, começa a fazer ali o seu investimento. Na hora que você organizou, você vai começar a pensar o contrário. Como é que é pensar o contrário? Você se paga primeiro. O que é se pagar? Você coloca o valor no investimento, seja no fundo de reserva de emergência ou no fundo para sonhos. Depois você vai viver com aquele restante. Por quê? Primeiro você se paga. Primeiro você vai atrás do seu sonho, do seu objetivo. Aquilo ali te dá gás, te dá energia para você pagar o restante das contas. Mas isso é um momento mais para frente, depois que você acertou as suas finanças, a finança da família. Hoje em dia, até pegando um gancho aí, os bancos, eu li recentemente aí, o IT, que é o banco digital do Itaú, o que ele está fazendo? Ele está criando na conta corrente fundos que você já pode aplicar e você dá o nome para o fundo. Como que é o nome? Por exemplo, fundo reserva de emergência, sonho em pagar a faculdade do filho. Por quê? Você tira da conta corrente e investe e já vai direcionado para aquilo que você quer. Então é muito interessante. Eu vi o IT, que é o banco digital do Itaú, mas já tem outros bancos também fazendo isso. Então é muito interessante porque os próprios bancos já estão entendendo essa questão de você criar o seu orçamento. Então, aqui hoje nós falamos desse organizar as finanças da família, porque esse é um passo importante para vocês conquistarem o sucesso financeiro da família. É um passo significativo. Nós falamos da mentalidade financeira, do porquê você tem um propósito, que a mudança dói, por isso que você tem que ter um propósito forte, para sair dessa zona do conforto, para você reagir, fazer algo diferente para conquistar resultados diferentes. E por isso que o projeto Finança Familiar está aí. É justamente para a gente ensinar os pais a prepararem os filhos para um futuro próspero e vocês, pais e mães, a conquistarem a liberdade financeira e sonhos. Isso leva para a vida, leva para a família, leva para quem está em volta. Então isso é muito importante. E faço o convite para vocês, na quinta-feira da semana que vem, nós teremos a nossa Masterclass, de quinta-feira, 3 de abril, às 20 horas, no canal da EUSA Escola de Empreendedorismo no YouTube. Quem quiser, se inscreve aqui no link da bio ou manda um direct falando eu quero, a gente manda o link para inscrição. A gente criou também um grupo de WhatsApp, que aí já estamos com quase 200 pessoas e a gente já está conversando sobre as finanças da família, dando dicas de como vocês podem alcançar, conquistar as finanças, o sucesso das finanças familiares. Obrigado, Vanessa. Tá? Seja bem-vindo aí, Vanessa. Obrigado pela aula. Acompanhe a gente nas redes sociais, canal do YouTube. E semana que vem, quinta-feira, teremos o nosso Masterclass, bem bacana, onde ensinaremos. A gente vai te mostrar o caminho para vocês conquistarem a liberdade financeira, o sucesso financeiro de toda a família, onde poderão também, vocês vão aprender a gente vai mostrar o caminho para vocês aprenderem a ensinar a educação financeira para os filhos. Espero vocês. Outro recado também que eu esqueci, segunda-feira temos mais uma live, às 19h30 aqui também, uma live bem bacana com um tema interessantíssimo, que nós vamos falar sobre a finança do casal. Que é isso? Gente, quando a gente casa, são dois perfis financeiros diferentes. Ninguém conversa sobre isso. Alguém aqui conversou quando foi casar, na época de namoro?
quem tinha um perfil mais poupador, quem tinha um perfil gastador. Eu não tive essa conversa com a minha esposa. Tivemos choques, né? O perfil financeiro dela é porque veio de uma família diferente, de uma educação diferente, o meu perfil é diferente, e nós tivemos que acertar na força. E aí essa live nós vamos falar desses perfis e falar dessa questão de pai, mãe, companheiro e companheiro, e entender um perfil do outro e conversar previamente. Conversar para que não tenham problemas futuros. Então, espero vocês na live de segunda-feira às 19h30. Quinta-feira que vem, nossa Masterclass, bem bacana, em que vamos mostrar para vocês a forma de como você pode alcançar o sucesso financeiro familiar. Uma boa noite para todos, obrigado por gastarem esse tempo. Eu espero que tenham investido esse tempo com esse conhecimento e que levem esse conhecimento para a vida de vocês. Boa noite, obrigado e saúde e felicidade para todo mundo.